nome aí? Grita Jesus? Jesus! Vamos botar mais forte, né? Vamos lá? Jesus? Jesus! Glória a Deus. Resgatando a masculinidade bíblica. E para a gente começar, vamos ficar de pé, pegar a nossa Bíblia e vamos fazer a nossa confissão de fé. Levanta sua Bíblia e vamos dizer: essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração receptivo, o meu coração receptivo, e nunca mais serei o mesmo. e nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber Estou pronto para receber a incorruptível, a incorruptível, a sempre viva sempre viva semente da palavra de Deus. palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Em nome de Deus. Amém. Senhor, que nessa noite o Senhor possa usar a minha vida, Pai, para trazer a esses teus filhos, Senhor, a tua palavra e tudo aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós, Pai. Nós precisamos, Senhor, fortalecermos, Senhor, a unidade cristã e fortalecermos, Senhor, cada um desses homens, Pai, que são referências da sua igreja, referência de família, referência de hombridade, Senhor, que buscam tanto, Pai, caminhar no caminho que leva a Cristo Jesus. Esteja conosco essa noite, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí comigo no livro de Salmos, Salmos 14. Salmos 14, vamos ler de 1 a 4. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se, cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Esses versículos aqui, eles nos lembram muito o mundo ao qual vivemos, né? Salmos foi escrito em uma época distante da que estamos hoje, mas ainda assim a palavra de Deus é sempre viva e eficaz. E ela sempre traz a nós aquilo que precisamos entender. No tempo de hoje nós vivemos situações parecidas com o que relata Salmos. Homens corrompidos, homens cometendo atos detestáveis, sem entendimento de quem são, completamente sem identidade, homens que não buscam a Deus, homens que nem sequer sabem quem é Deus, e homens que se recusam a acreditar em Deus. Pode se sentar? O pastor me lembrou ali e falei, gente, pode se sentar, por favor. Então, homens que se recusam a acreditar no Senhor. Salmos aqui ele fala claramente que aquele que tem o pensamento, a crença, a característica, né, a forma de pensar e não acreditar no Senhor, ele é um tolo, ele é considerado um homem tolo, né? É bem claro aqui nesse trecho. E deixa evidente também que há tempos, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem do inimigo, vem sempre tentando, a todo custo, até hoje, até os dias de hoje, afirmar que Deus não existe. Teve uma época que foi lançado até um filme que dizia Deus não está morto, né? Foi um filme que fez muito sucesso e retrata também isso, né? A tentativa do mal, vamos dizer assim, de sempre demonstrar, de sempre tentar matar o Senhor, mas não consegue, né? Isso é impossível e nunca conseguirá. Glória a Deus por isso. Daí, como não consegue matar a Deus,
quando não conseguem eliminar a existência do Senhor, o que se traz como estratégia também até os dias de hoje? Vamos tentar então destruir a família através da descaracterização, difamação, dissolução daquele que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E aí começa uma luta onde o mal tenta todo o tempo desconstruir a figura do homem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos criou para termos intimidade com Ele, e Deus nos criou para sermos mordomos fiéis de tudo aquilo que Ele fez. Então, meus irmãos, já iniciamos essa noite aqui aprendendo ou reforçando um aprendizado. Um homem que vive a masculinidade bíblica, ele não é um tolo. E aqui nessa casa, graças a Deus, todos o que eu vejo aqui nessa noite, são homens verdadeiramente que buscam caminhar na masculinidade bíblica de acordo com a vontade do Senhor. Sei que são muitos desafios, né? São algumas aflições que muitas vezes nos acometem, mas a maioria aqui são firmes naquele em quem nos criou. Então, um homem bíblico, um homem que busca caminhar nessa masculinidade, busca viver essa masculinidade bíblica, ele acredita sim que Deus existe, ao contrário do que tentam fazer, tentam provar. Ele sabe sim quem é Deus, e ele sabe sim para que foi criado. Vira para o seu irmão aí e fala para ele assim: meu irmão, eu não sou um tolo, e você também não é. Abre sua Bíblia comigo em Salmos 19. Vamos ler de 1 ao 6. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Aqui em Salmos, o Senhor nos revela que em sã consciência, ninguém pode dizer que não acredita em Deus porque nunca viu Deus. Deus é visto claramente em todo o mundo físico. E desde o nascer do sol ao pôr do sol, dia após dia, noite após noite. Eu passei por uma experiência recentemente, alguns irmãos aqui sabem disso, outros passaram pela mesma experiência que eu passei. Eu tive a oportunidade, a bênção do Senhor, de acompanhar toda a gravidez da minha esposa, a gestação dela, vendo ali, né, a barriga dela crescer, a vida ser nutrida ali dentro pelo Senhor. E em alguns momentos a gente tinha a oportunidade de acompanhar também por ultrassons. E ali a gente via o crescimento, né, da vida. Eu tive a oportunidade de acompanhar minha esposa no parto, fiquei do lado dela o tempo inteiro e pude ver ali a minha filha vir à vida, né, o Senhor permitir minha filha vir a esse mundo. E em sã consciência, meu irmão, você que acompanha, né, cada detalhe desse, cada passo desse, em sã consciência, não há como não ver a presença do Senhor ali. Não há como. Impossível. Quem passa por essa experiência é uma bênção e, mais uma vez, um presente que o Senhor nos dá para ver a existência dele. Então não há como um cristão acreditar que nós somos frutos do acaso. Não há como um homem que busca essa masculinidade bíblica não acreditar no Senhor de forma plena e se entregar para Ele de forma plena. Ou seja, nós não somos um tolo. Nós não somos aquilo que a sociedade quer que sejamos ou quer que acreditemos. Muitas vezes a gente liga hoje em dia aí a televisão, se a gente não tomar cuidado naquilo que a gente vê, a gente polui a nossa mente de uma forma absurda.
E a gente vê a imagem que quer ser passada do homem, já há bastante tempo. O homem como um bobo, um homem como realmente uma figura atrapalhada, inseguro. O tempo inteiro tenta se passar essa imagem. Um homem sendo aconselhado pelos filhos, ao invés de ser o contrário. Um homem sendo tratado dentro de casa como realmente uma figura ilustrativa, como um bobo mesmo, uma pessoa completamente depreciada. Busca se mostrar ali, por outro lado, quando se mostra uma figura um pouco mais, entre aspas, masculina, aos olhos do mundo, um homem machista, um homem conservador, e aí deturpa inclusive a palavra conservador, né? Um homem antiquado. Então coloca-se sempre a figura do homem como sendo um homem realmente desprovido de tudo aquilo que o Senhor o entregou. Você pega exemplos aí de filmes ou desenho, não sei se Família de Dinossauros são filmes, são desenho. Você tem Simpsons, esses desenhos assim. Você olha ali a figura do pai. É sempre aquele cara comilão, descansado, desleixado, passivo, omisso. É sempre a mulher que toma a frente de tudo. É sempre a mulher que tem que aconselhar ele como que vai falar com os filhos. É sempre a mulher que tem que aconselhar como é que ele vai se comportar no trabalho. Sempre é essa figura. E há uns bons anos atrás, eu assisti uma série de filmes do Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Rambo, e um que, assim, pra mim é emblemático, cara, Charles Bronson. Vou até revelar a minha idade aqui, que esse é das antigas mesmo. Cara, e aí, um dia conversando com um amigo meu sobre isso, eu pensei, esses caras aí, tudo eram uns caras machistas. Não era não, meu irmão. Esses camaradas aí, tudo tinha um propósito na vida. A representação lógica, lúdica ali do filme. Todos eles tinham uma causa, uma missão. Todos eles defendiam alguém, a família ou a sociedade. E o homem de hoje? O adolescente de hoje? Quem que é a referência deles? Se eles não tiverem um bom pai, se eles não forem criados em berço cristão, né? Qual que é a referência deles hoje? Eu não vou citar nomes aqui, porque a gente está gravando, depois a gente vai colocar no YouTube, então eu posso me comprometer. Mas as referências hoje não são de longe, né? São de longe muito diferentes desse cenário que eu vivi, eu acho que a maioria dos irmãos aqui viveram. Não estou dizendo aqui para ninguém também amarrar uma faixinha na cabeça e sair matando os outros não, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Mas eram homens que passavam segurança, cara, sabe? E é o que a gente tem que passar, é o que a gente tem que ser. A gente fala tanto que a gente tem que ser provedor, sacerdote, profeta, protetor. E é isso mesmo. A gente tem que passar segurança para a nossa família, a gente tem que passar segurança para as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que ter um propósito de vida, entender que a gente é em Cristo Jesus. Deus nos deu uma missão. Muitas vezes eu já ouvi irmãos até falarem assim, minha esposa não é submissa a mim. E mais à frente a gente vai entender um pouquinho por que talvez ela não seja submissa. Amém? Então, ou seja, os nossos referenciais de um tempo atrás eram diferentes dos referenciais que a gente tinha hoje, ainda que fosse de uma forma lúdica, assistindo um filme ou qualquer coisa desse jeito, né? E uma coisa que eu estava conversando outro dia com o Ricardo, sobre a questão do convívio masculino, né? Como que a nossa própria convivência, mesmo nós cristãos, pode muitas vezes deturpar a imagem do homem. Às vezes a gente se pega fazendo algumas brincadeiras, algumas brincadeirinhas, né, que ela degrina a nossa imagem. Então, às vezes a gente vira um para o outro, você sabe como é que é o homem? Homem assim mesmo, meio largado. Homem chega, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, homem que busca viver a masculinidade bíblica não é largado, não. Homem que busca viver a masculinidade bíblica não pode ouvir o que eu ouvi uma vez, até dentro da igreja, onde foi falado assim, o homem é o cabeça. Aí a mulher gritou, mas a mulher é o pescoço. Meu querido, ela pode até ser o pescoço, mas todas as sinapses do cérebro, todos os comandos, voluntários ou involuntários, eles acontecem na mente, na cabeça. Se o pescoço está virando para o lado errado, vamos investigar quem está mandando ou deixando de mandar o comando correto. Amém?
Então a gente tem que realmente revidar essas brincadeiras, se policiar, não é ser sisudo, ser chato, nada disso. A gente prestar atenção que a gente mesmo, inserido no ser cristão, muitas vezes a gente pode acabar cometendo uma falha, cometendo um erro ao denegrir a própria imagem do homem, a imagem completamente diferente daquilo que Deus criou. Amém? No início aqui nós fizemos uma confissão de fé. Nós dissemos, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Vocês têm noção do que vocês acabaram de confessar? Isso é muito sério. Muito sério. Sabe por quê, meu irmão? Porque para a gente confessar isso, a gente tem que viver isso. E para a gente viver isso, essa profissão de fé, a gente tem que aprender uma coisa, manejar bem a palavra do Senhor. A gente tem que estar imerso na palavra do Senhor. Amém? Então, recapitulando, um homem que busca viver a masculinidade bíblica não é um tolo, já vimos por quê, e precisa manejar bem a palavra de Deus. Amém? Uma vez eu, conversando com meu concunhado, ele falou comigo assim, que estava passando por uma situação complicada com alguns amigos que ele buscava querer chamar para a igreja, buscava apresentar Jesus. Ele dizia que os amigos dele diziam assim, eu não vou para a igreja porque todo mundo sabe o que é certo e errado, entendeu? Eu sei o que é certo e errado, não preciso ir para a igreja para saber o que é certo e errado, não preciso ler a Bíblia para isso. Né? A questão é que, desde que o homem caiu no paraíso, realmente, esse saber do que é certo e errado, do que é bem ou mal, já vem incutido em nós, já vem na nossa essência. A questão é que só isso não basta. Porque se isso bastasse, você acha que a sociedade estaria do jeito que está? Você acha que a vida estaria do jeito que está? Claro que não. Né? Claro que não. Para fazer o certo, a gente precisa viver sobre princípios bíblicos, sobre orientação do Senhor. E mais uma vez, a gente busca isso? Intimidade com Deus, a palavra de Deus. Não há outro jeito. A gente precisa viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não adianta só saber o que é certo e errado. Ele não vive por princípios bíblicos. Ele não vive por princípios ao qual ele foi criado para viver. Ele não vive em obediência à vontade de Deus. Né? E quem faz a vontade de Deus, meu irmão, já sabe. E já é abençoado. Independente das aflições que a gente passe, quem vive a vontade do Senhor, já é abençoado. Não precisa ficar correndo atrás de bênção. Já é abençoado. Amém? Só para ficar mais claro, vamos abrir aqui a Bíblia em Mateus 7, 21. A palavra de Deus diz assim, e Jesus disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se a gente for um pouquinho antes aqui, em Mateus 6, 9 e 10, a palavra diz assim, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, é para viver a vontade de Deus, não a minha vontade ou a sua vontade. A minha vontade, ela é cheia de ego e completamente isenta do Senhor. Natural, por conta do pecado, né, da mancha do pecado que existe em cada um de nós. Agora, quando a gente se apropria da vontade do Senhor, aí a coisa fica diferente, fica bem melhor. Acho que foi o pastor Márcio Valadão que disse uma vez que a gente precisa andar 100% obedientes a Deus. E que se a gente for 99,99% obediente ao Senhor, a gente continua desobediente ao Senhor. Então não há outro jeito. Nós que buscamos viver essa masculinidade bíblica, precisamos reconhecer essa masculinidade bíblica e impregnar a sociedade com essa masculinidade,
Nós precisamos ser 100% obedientes a Deus. Recapitulando de novo. Homem que vive a masculinidade bíblica não é um tolo, vive conforme a fé que professa, a palavra de Deus, sempre buscando conhecimento e sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, e vive 100% obediente a Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é eficaz também para nos trazer uma coisa que é essencial ao homem de hoje. A maturidade. A sociedade hoje, ela é uma sociedade imatura. Uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, por um centro chamado Centro Crow, é uma clínica, né? Não me lembro de que é essa clínica, alguma coisa na área de estética, melhorias e tal, corporais, dizia que na entrevista que eles fizeram com mais de 1000 homens, eles detectaram que o homem ele só se sente maduro de verdade com 50 anos de idade. Essa é a sociedade que a gente está vivendo hoje. E só a partir dessa idade que, enfim, começam, né, a se sentir mais seguros e bem resolvidos. Sabe quantos anos, Ariel? Já pensou você demorar mais 27 anos para ser resolvido? Tá amarrado. Complicado, né, cara? Complicado. Mas ainda bem, meus irmãos, que a gente vive nessa masculinidade bíblica. Não é fácil, mas a gente vive, né? E o que é maturidade? É ficar mais velho, ter cabelo branco, começar a ficar careca? Nada disso. Maturidade é assumir as responsabilidades da sua fase. Cada fase nos pede um crescimento de maturidade. Por exemplo, o Túlio. Tem quantos anos, Túlio? 14 anos. E ele é um homem, um jovem, que trilha o caminho de Cristo, que trilha essa masculinidade bíblica, apesar de ter 14 anos. É nítido. Você olha para ele e você vê nele maturidade. Você olha para ele e vê um jovem que acredita em Deus tranquilamente. Um jovem que é exemplo para os da idade dele. Ele precisa esperar até os 54 anos? De jeito nenhum. Ele já está vivendo a maturidade que ele precisa viver na idade dele, sem perder a fase que ele está vivendo. Por quê? Porque o pai dele, porque a mãe dele e porque ele estão imersos no ambiente de Deus. E ele, obviamente, tem buscado viver as suas responsabilidades. Nessa semana passada eu passei perto dele e falei, ó, preciso torcer no culto de homens, cara. Ele, tamo junto. Chegou aqui, ó, subiu para lá e foi fazer o trabalho dele. Maturidade, responsabilidade. Entendeu? É um exemplo. Seja sempre bendito e bem-aventurado. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos transforma e nos traz essa maturidade que precisamos e também ela é uma arma forte contra o pecado. Vamos voltar ali em Salmos 19. Vamos ver dessa vez, de 7, versículo 7 ao 14. A palavra de Deus diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido. A grande recompensa em obedeceres. Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão.
que as palavras da minha boca e a medição do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Davi aqui, ele clama que o Senhor examine o seu coração. E o que a gente aprende com isso? Que é o que a gente tem que fazer. Nós temos que buscar, clamar ao Senhor, para que Ele examine o nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente pode ser acometido por um grande problema. E a sociedade tem feito bem isso. E como nós não somos desse mundo, né? Nossa pátria é o céu, mas estamos inseridos neles, a gente tem que estar bem blindado pela palavra de Deus. Porque a gente pode ser incorrido no seguinte erro, na seguinte falha, de renomear pecado. Hoje, você vê a sociedade dizendo que tudo é lícito, né? Que o importante é ser feliz, que você pode tudo, e para isso, uma estratégia é maquiar o pecado. Então eu chamo pecado de erro, eu chamo pecado de falha, eu chamo pecado de pequeno desvio, eu renomeio o pecado. Mas, meu irmão, erro existe? Não existe. Erro é erro. Falha é falha. Agora, pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão também não. Tá? Pecado é pecado. Então, por exemplo, um homem que busca prazeres de forma oculta, por exemplo, na pornografia. Ele está errando? Está errando. Está poluindo a sua mente? Está poluindo a sua mente. Está se afastando do Senhor? Está se afastando do Senhor. Está vivendo uma vida pecaminosa? Está vivendo uma vida pecaminosa. Então ele é pecador, ele é um pornógrafo. O primeiro passo para quem peca é reconhecer o seu pecado. Não é tentar maquiar ele, não é tentar amenizar, porque pecado é pecado. Não adianta a gente tentar chamar pecado, foi um engano, foi um erro, não. Pecado é pecado. Precisamos então fazer como Davi, clamar ao Senhor para que Ele possa examinar o nosso coração, e nós precisamos buscar nas orientações do Senhor, na palavra do Senhor, a clareza para melhorarmos os nossos comportamentos, para vivermos alinhados à vontade de Deus, assim como nós dissemos, que a vontade do Senhor é perfeita, boa, perfeita e agradável. Vamos comigo em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, a palavra diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Tem uma outra versão que ela diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu irmão, olha só, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, ou seja, corpo. Alma, espírito, corpo. A palavra de Deus, ela é essencial para tratar o homem de forma plena, completa, em corpo, alma e espírito. Mais uma vez, nós precisamos do que então? Para viver a masculinidade bíblica, estar imersos na palavra de Deus, manejarmos bem a palavra de Deus, estarmos em intimidade com o Senhor. Amém? Outro ponto que identifica um homem que busca viver a masculinidade bíblica é o exercício de 4 funções: a de ser profeta, sacerdote, provedor e protetor de sua casa e dos seus. Porque quando Deus diz para nós, quando Deus traz o seu mandamento, que devemos amar o próximo, quem é o próximo? Só quem está dentro da nossa casa? Não, né? São todos aqueles que estão à nossa volta, né? Então, você precisa viver essas 4 funções aonde você estiver, a começar da sua casa. Acordou cedo, saiu para trabalhar, entrou dentro do carro, ainda mais se tiver um adesivo da Lagoinha no vidro do seu carro, meu irmão, você tem que continuar esse trânsito maravilhoso, sendo um homem que busca viver masculinidade cristã, masculinidade bíblica. Você vai trabalhar, aí você tem lá um chefe chato,
ou você está num ambiente deturpado, um ambiente que você está tendo problemas. Por conta disso, você vai deixar de viver aquilo que Deus te chamou para viver? Não. Chegou cansado do serviço, só porque você está cansado, vai deixar de viver o que você precisa viver? Claro que não. A gente tem que ser bom testemunho aonde nós estivermos. O homem que busca essa masculinidade bíblica, ele tem que ser bom testemunho com quem ele estiver, aonde ele estiver, a hora que ele estiver. É 24 horas por dia e 7 dias da semana. Amém? Então o ponto de partida realmente é o nosso lar. Né? E aí uma vez um conhecido meu falou assim, mas eu moro sozinho. Aí eu falei assim, pô, que benção, irmão. Qual o problema? Aí ele virou e falou, não tem ninguém lá para eu ser profeta, sacerdote, protetor e provedor da minha casa? Eu virei e falei assim, mas aí que tá. Você está sozinho. Você disse que está sozinho. E é nessas horas que você está sozinho, você tem que vigiar o que você está fazendo. E Deus está lá contigo. Então até aquele que mora sozinho, ele tem que se preocupar com a postura dele dentro da casa dele, ou dentro de um ambiente que ninguém, entre aspas, está vendo. Tá? Nós precisamos realmente ficar atentos, porque precisamos ser bons testemunhos vivos de quem é o Senhor e do que Ele faz, do que Ele representa nas nossas vidas. Né? Então, para quem ainda mora com os pais, chegou em casa, tem que dar bom testemunho. Pai e mãe às vezes precisam de alguma coisa, tem que ajudar. Algum irmão precisa de alguma coisa, tem que ajudar. E para quem é casado e já tem filho, vou dar algumas dicas aqui do que o Senhor espera, tanto de mim quanto de você, ao chegar em casa, o que a gente deve fazer. Então chegou em casa, cansado, dia puxado, né, o trabalho sugou, aí você chega em casa, fala assim, agora eu vou sentar no sofá, tirar meu sapato, jogar para lá, ligar a televisão. De jeito nenhum. Se você tiver filho, ou filha, ou filhos, eles vão vir te receber. Você tem que também recebê-los, acolhê-los. E a sua função, uma delas, é de ser provedor, não é? E provedor é provedor também de ensino, não só da palavra de Deus, enquanto sacerdote, mas é provedor de ensino. Então você, homem que tem filho, ou filhos, a função de ensinar o seu filho não é da sua esposa, é sua. Então você tem que sentar com ele, corrigir a lição com ele, olhar para ele, ver o que ele está fazendo, ver como é que foi o dia a dia dele na escola, o que ele tem aprendido na escola. Aí depois disso, você vai, obviamente, criar memórias afetivas com os seus filhos, ou seja, você vai brincar com eles. Você vai ter um tempo com eles para isso. Aí sim, você vai tomar um banho, né, vai dar uma relaxada no chuveiro, e aí beleza. De jeito nenhum. Aí você vai para a mesa com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Seus filhos precisam ver você orando, agradecendo aquela provisão do Senhor, aquela mesa, aquela sua casa. Eles precisam entender que aquela provisão é uma provisão essencialmente entregue pelo Senhor. E eles precisam ver em você um exemplo. Então você precisa continuar exercendo a sua função durante a mesa. Mostrando para eles que tem que ter o quê? Unidade familiar, comprometimento, né? Comunhão na família. Né? Um almoçando no quarto, o outro comendo não sei aonde, outro vendo televisão que você vai lá. Não, tem que ter unidade. Parece uma coisa simples, mas isso aí cria laço afetivo, isso cria famílias cada vez mais fortalecidas. Amém? Aí beleza, aí chegou, acabou de jantar e tal, vamos dormir. De jeito nenhum. Vai pegar os filhos, vai pôr para dormir. E aí a oportunidade que você tem de ser sacerdote no seu lar. Você vai falar de Jesus para eles. A minha filha está com 40 dias hoje. Sabe o que eu fazia já no ventre da minha esposa? Sabe qual foi o primeiro presente que eu dei para minha filha? Ela já na barriguinha da minha esposa? Uma Bíblia. Uma Bíblia de contos infantis. E todos os dias, antes de dormir, eu li uma historinha da Bíblia para ela. E hoje, a mesma coisa. Tá? Oro
com ela. Então, um pai exercendo essas funções de protetor, provedor, sacerdote, profeta, cansaço pode bater, mas você tem que continuar. Então você vai orar com ele, seu filho, sua filha tem que te ver de joelho, orando, te pegar de vez em quando de surpresa ali orando, isso é importante. Orar com eles, mostrar a importância disso, dessa intimidade com Deus. Hoje a gente recebeu uma mensagem, acho que do pastor Ramon, no grupo, né? Onde ele dizia, onde ele colocou um trecho que dizia que Deus, os propósitos de Deus, oração e palavra, elas não são separadas, elas andam juntas. Então, se você tem que estar imerso na palavra de Deus, tem que manejar bem a palavra de Deus, você também tem que estar em oração, você também tem que estar orando. Né? Se você está orando e você não está na palavra de Deus, alguma coisa está errada. Talvez você esteja só pedindo coisas para Deus, não esteja orando. E aí, beleza. Então, você fez todo esse trajeto, agora você vai dormir. Nada, tem a patroa. Aí vem a esposa, ela quer falar como é que foi o dia, ela quer falar de todos os problemas dela que ela passou, ou de todas as alegrias que ela passou. E aí é o momento que você vai ser também protetor e provedor da sua casa. É nessa hora que você pode observar que ela pode precisar de uma orientação sua. É nessa hora que você vai orientar ela. Como? Na palavra. Se você tentar fazer fora, a gente já sabe o resultado que dá. Dá B.O. Entendeu? Por quê? Eu vou falar o que eu acho. Eu tenho que ter certeza daquilo que eu oriento. Se eu sou um homem que busca viver a masculinidade bíblica, na hora que eu estou orientando a minha esposa, eu estou orientando ela com base naquilo que Deus deseja que seja feito. Amém? Por quê? Vontade dele. Legal? Bom, e aí sim, você pensa, vamos dormir. Vai nada, irmão. Namorar a esposa, vigia, né? Tem que ter um tempo com ela. E aí sim, depois disso aí, já orou com ela, aí você pode dormir, umas 3 horinhas aí por noite. Tá vendo? Bom, qual o impacto de a gente viver essa masculinidade bíblica? O impacto é que realmente a gente começa a ser sal e luz nessa terra. A gente começa, assim, a viver de uma forma que alegra o coração de Deus. Né? A gente, para quem é casado, né, a gente fala muito no ambiente de casamento, e a gente comentou aqui no início a questão da submissão, que tem mulher que não é submissa, né? Eu já ouvi isso, teve um irmão que já falou, minha mulher não é submissa a mim, e tal, meu irmão, se você for esse cara aqui, dá trabalho. Se você for esse cara aqui, sua mulher vai olhar para você com um olhar de admiração. Ela vai olhar para você com um amor que você nunca experimentou. Vai olhar para você com respeito. Não vai ter como ela não ser submissa a você, até porque você orienta ela e você mostra para ela que ser submissa não é estar abaixo. Entendeu? Ser submissa é ela estar com um homem que tem uma missão e que ela, sim, pode estar, então, alinhada a esse homem para viver essa missão. Não é a submissão natural que o mundo quer, que a gente espelha ali, deixando, não, fala em submissão, a mulher está abaixo do homem. Não, a mulher anda do lado do homem. A mulher é auxiliadora e fiel do homem. E a mulher, você anda com sua mulher de mão dada. Tá? Não é igual em muitos casos eu já vi que a mulher anda lá atrás e o homem anda lá na frente. Ou, como está hoje, né? A mulher anda na frente e o homem está sendo puxado. Não, meu irmão, anda do lado de você, de mão dada. Sabe por que você vai um pouquinho mais à frente dela? É porque se vier um problema, meu irmão, é quem peita é você. Não é ela, não. Tem homem hoje em dia aí que até se aparecer uma barata dentro de casa, chama a mulher para matar, né? A gente estava falando aqui de exemplos do dia a dia, de filme, né, e tal. E assim, eu tenho um exemplo, cara, muito top na minha casa. Meu pai, assim, eu louvo e agradeço a Deus todos os dias pelo pai que eu tenho. Meu pai tem 78 anos, mas meu pai faz tudo, sempre fez tudo na minha casa, tudo, entendeu? Construiu a casa que a gente mora, com o braço mesmo, trabalhando, sabe? Sempre me mostrou, assim, a ser temente a Deus, né? Ele não é cristão evangélico, mas ele é um cara extremamente fiel ao Senhor, sabe? Ele acredita, assim, de uma forma intensa no Senhor. Lógico, ele não teve ainda a oportunidade que eu, graças a Deus, tive de conhecer essencialmente o amor de Deus. Mas ele vive princípios que muita gente que é cristão não vive, né? E eu também já tive, graças a Deus, a oportunidade de convidar ele a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E ele aceitou, né?
Então a gente passa a ser realmente sal e luz nessa terra, agente de transformação, agente de equilíbrio social, né? Esse desequilíbrio que está na sociedade, a gente provoca um equilíbrio, né, no nosso grupo, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa sociedade local, e a gente passa realmente a ser agente de vida, né? Eu tenho pouco tempo e eu tenho muita coisa para falar. Então, assim, eu vou caminhar mais um pouco aqui e aquilo que faltar eu vou me comprometer com vocês de gravar um vídeo e mandar para o grupo da igreja ou para quem, né, no final quiser que eu passe esse vídeo, porque é um assunto extenso. Mesmo que eu tivesse um pouco mais de tempo eu também não esgotaria, mas é um assunto de extrema relevância para a gente dar continuidade a tudo que o Senhor gostaria que fosse falado nessa noite. Então, recapitulando aqui, voltando para cá, o Maury tenta realmente, né, dissolver essa masculinidade bíblica, mostrando uma masculinidade tóxica, né? Hoje em dia se fala em uma masculinidade tóxica, ou seja, tem se tentado apresentar o homem quando numa figura mais impositiva, como machão, como aquele cara rude, grotesco, né? E por outro lado, uma masculinidade envolvida em achismo de pessoas com uma pitada de muito feminismo. Então, ou seja, extremos completamente perturbadores, machismo, feminismo, criando uma tal de masculinidade tóxica para dizer que a figura do homem que Deus criou não é ideal. E aí você vê adolescentes, né, trazendo para o nosso ambiente, como é um culto de homens, vamos falar de meninos, vamos dizer assim, crescendo com referências completamente distorcidas, né? Completamente enraizadas aí em trejeitos muitas vezes e aspectos muitas vezes femininos, né? Em atitudes onde ela vê o pai ou a referência que tem de homem sempre como uma figura omissa, né? E a mãe sempre tendo, né, que prover tudo, né, estar à frente de tudo, orientar. Então, essa masculinidade não é a masculinidade que precisa ser vivida, e a gente tem sim que combater essa masculinidade tóxica, mostrando no nosso comportamento qual é a masculinidade que Deus deseja que seja apresentada e seja vivida. Eu vou resumir rapidamente aqui. Deus criou, Deus nos proveu absolutamente tudo que nós precisávamos, que nós precisamos para poder vivermos as características do homem que Ele criou. Absolutamente tudo. Ele nos deu a provisão da salvação, através de Jesus Cristo, né? Ele nos chama a viver uma fé como uma fé de criança, ou seja, uma criança ela conhece o seu lugar, a criança ela é humilde, ela tem uma fé humilde, a criança é dependente e necessitada. E nós, enquanto homens, enquanto filhos de Deus, nós temos que viver um relacionamento com Ele dessa forma, sabendo, conhecendo o nosso lugar, né? Tendo sim uma fé humilde, que nos permite ter um coração rendido ao Senhor, né? E completamente dependentes e necessitados do Senhor. Então Ele nos deu a provisão da salvação, né? Ele nos deu a provisão da santificação, porque a partir da salvação, isso não significa que imediatamente a gente se torna o que devemos ser. A santificação é um processo que a gente tem que Deus opera em nós durante toda a vida, né? Por isso a gente tem que realmente buscar viver essa santificação, buscar viver em santidade, né? E por último, Ele nos dá a provisão da glória, né? A provisão da glorificação. Por quê? Nós cristãos temos que ter em mente que a vida não se resume a esse mundo. Nós temos que ter em mente que em algum momento nós estamos numa caminhada para vivermos com o Senhor, para vermos a Jesus face a face. Então Deus nos dá todas as provisões, já nos deu todas as provisões para que nós passemos a viver da forma como Ele deseja que a gente viva, para que a gente possa realmente representar essa masculinidade que Ele criou. Amém? Então o desejo do Senhor para nós é que a gente se esforce para buscar viver a hombridade,
E o que é essa hombridade para nós cristãos? Vivermos de forma semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Na nossa fala, no nosso comportamento, no nosso pensar, no nosso agir. A gente tem que aprender, na palavra do Senhor, a blindar a nossa mente. Hoje em dia, a gente criptografa a mensagem, a gente coloca senha em tudo, né? O meu amigo de TI está aqui, o Peter, ele sabe que existe toda uma parafernália hoje que se investe em segurança da informação. E a gente esquece de fazer a criptografia, a segurança da nossa mente. A gente precisa blindar a nossa mente das coisas desse mundo. Amém? E para isso a gente precisa da palavra de Deus, Espírito Santo de Deus, oração, estarmos em igreja e estarmos em comunhão com os santos. Amém? Nós precisamos do Senhor, nós precisamos viver a verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo, nas nossas vidas. Tá? Isso precisa estar enraizado em nós. Meus irmãos, tem mais coisa para falar, mas eu vou prometer para vocês fazer esse vídeo. O Ricardo está fazendo sinal para mim ali que a gente já está na hora. E para a gente não extrapolar, eu convido vocês para ficar de pé nesse tempo. Aquele que quiser continuar sentado por algum motivo pode ficar, só curva a sua cabeça, para a gente orar. O irmão vai dar um recado. Toma mais o microfone dele, você não pode falar, não. Irmãos, é o seguinte, tem uma mesinha ali com as agendas da igreja, tá? Para quem se interessar, e eu coloquei uns papeizinhos ali, uma caneta e uma caixinha. Aí podia fazer o seguinte, quem tiver curioso, querendo ouvir sobre um determinado assunto, pode escrever no papel, dobra o papel, põe dentro da caixinha, não precisa nem pôr nome não. Só para a gente estar, né, o Wallace, a gente tinha conversado isso, para ajudar a gente a trabalhar mais, porque assim, a gente tem sempre apresentado o Senhor, tudo isso que a gente tem feito debaixo de oração, pedindo direção do Espírito Santo, mas é interessante a gente saber, porque às vezes a gente vai abordando um determinado assunto, e às vezes o irmão pensa assim, poxa, queria ouvir falar sobre o assunto tal, então pode escrever ali, fica à vontade, não precisa colocar nome, tá? Coloca ali e que os irmãos possam nos ajudar também em oração, porque nós temos muito a aprender juntos, né? Não é fácil ser homem, né? E ainda mais à luz da palavra do Senhor, nós encaramos muitas dificuldades na nossa vida. O Espírito Santo para nos dar direção, né? Para vencermos, tá? Então conto aí com os irmãos. Quem tiver também qualquer consideração a fazer, pode buscar conversar com a gente, tá? Dá um feedback pra gente aí também. Eu creio que os irmãos estão gostando, porque a turma está crescendo, vai crescer mais em nome de Jesus, né? Então que possamos estar orando sempre para isso aí, para Deus estar abençoando esse ministério e as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, só para lembrar aqui também, a gente está já na fase final de encerrar as inscrições para o Homem ao Máximo. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a turma de segunda-feira já está fechada. Quem queira fazer ainda na segunda, precisa deixar o nome para ver se a gente consegue abrir uma outra turma na segunda, né? Alguns irmãos ainda estão para acertar, né? Então, se houver alguma desistência, a gente vai estar avisando. A turma de sábado, ela está quase completa. Então, para a honra e glória do Senhor, para o crescimento dessa casa, para a obra dele, né? Esse ano nós teremos nesse semestre 2 turmas do Homem ao Máximo, completas. Não são turmas grandes, porque o propósito desse curso ele é realmente trabalhar num ambiente menor, né? Ele tem um caráter de sigilo, confidencialidade, é um curso vivencial, então para que se tenha a atenção, né, do líder pelos seus pares, ali tem um cuidado semanal e tudo, não dá para crescer tanto, então a turma é uma turma menor mesmo. Tá? Ela comporta no máximo, até 12 pessoas, contando o líder e o líder de treinamento. Tá? Mas, para honra e glória do Senhor, esse semestre já está sendo abençoado. E dia 26 de março, temos aqui o workshop em Homem por Excelência. Né? Então, já, se não colocou na agenda, coloca aí, 26 de março, às 19 horas. Tá? É um evento aberto, não é só da nossa igreja, é um evento aberto. Então, se quiser convidar algum irmão de outra igreja, algum amigo que está perdido aí, traz ele para cá também, né? Parente, pode trazer. É um workshop específico para homens, né?
Então, quem quiser convidar, fica à vontade aí para estar convidando e trazendo, amém? O irmão pediu ali para que na hora que a gente acabar a oração, a gente venha aqui para frente para a gente poder bater uma foto e depois no final tem um lanchinho lá para a gente estar confraternizando, amém? Então fique de pé, vamos curvar a nossa cabeça, começar a se entregar para o Senhor, comece a clamar o Senhor nesse tempo, comece a falar com Ele sobre tudo aquilo que vem muitas vezes atrapalhando a sua caminhada cristã, atrapalhando essa busca, essa vida pela masculinidade bíblica. Busque aí junto com Ele, clame a Ele, fale para Ele tudo aquilo que vem poluindo a sua mente, tudo aquilo que vem deturpando o teu coração, tudo aquilo que vem criando barreiras para que você hoje possa estar não vivendo essa masculinidade bíblica ou num caminho que por algum momento tenha se desviado, que você volte para o Senhor. Esse é um tempo, você com o Senhor, em oração, em intimidade com Ele, busque clamar, busque pedir, busque o Senhor para que Ele possa transformar a sua vida. Busque ter esse tempo com Ele aí, de descanso, de intimidade. Confesse a Ele algum pecado que tenha atrapalhado a sua vida, que esteja atrapalhando a sua vida. Peça a Ele para que Ele possa sim estar rompendo as barreiras que estão impedindo você de crescer, impedindo você de caminhar, e que Jesus possa estar presente na sua vida, Cristo possa estar presente na sua vida, e isso possa ser visto no seu comportamento, na sua fala, na sua vida em casa, na sua vida fora de casa, que você realmente possa ser um homem que seja sal e luz nesse tempo. Meu irmão, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, as suas provisões, e que Deus possa sim, cada vez mais estar contigo, que você possa cada vez mais estar presente no Senhor. Busque intimidade com Deus, busque estar em unidade com Deus, apresente Deus a outras pessoas, apresente esse Deus vivo que habita em nós. Esteja sim em intimidade com Ele. Clame o Senhor aí no seu tempo. Fale para Ele aquilo que você precisa de cura. Fale para Ele aquilo que você precisa de mudança, de transformação. Se renda a Ele, meu irmão, de forma definitiva, de forma plena, de forma completa. Comece sim a se esforçar para viver essa masculinidade bíblica. Seja referência de homem bíblico, de homem de Deus, aonde você estiver. E se tiver sim, Senhor, barreiras, que essas barreiras sejam quebradas hoje em nome de Jesus. Se for preciso ter cura, Pai, cura de alma, cura de mente, cura física, que o Senhor, com sua imensa graça e misericórdia, Senhor, traga cura, Pai. Que o Senhor possa trazer provisões àquele que precisa, Pai, de provisões específicas, Senhor.